Fala pessoal, sou você, seu nerd professor, eu sou o professor nerd, você decide. Você acha que conhece It a Coisa porque assistiu os filmes? Você acha que está preparado para It Bem-vindo a Derry? Então se segura, porque o livro é muito mais sombrio, muito mais doentio e infinitamente mais humano. Hoje a gente vai abrir as páginas do verdadeiro pesadelo criado por Stephen King e descobrir o que realmente vive embaixo de Derry. Vem comigo. A série It, Bem-vindo a Derry, tá chegando e o mundo voltou a falar de It a Coisa. Mas antes de entrar nesse novo capítulo do universo criado por Stephen King, a gente precisa voltar para onde tudo começou, o livro original, lançado lá em 1986. A obra que definiu o terror moderno e revelou que o verdadeiro horror não está no palhaço, mas dentro de cada um de nós. Nesse vídeo eu quero te explicar o que é a coisa, como Derry se tornou uma cidade amaldiçoada e por que o livro é muito mais profundo, sombrio e humano do que qualquer adaptação. Hoje é sobre o livro, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre os filmes, comparando tudo que mudou, o que ficou de fora e o que o cinema nunca te mostrou. Então se prepara, porque agora é hora de voltar para Derry. E claro, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque nesse especial de It a coisa vai ficar séria mesmo. E os membros do canal ainda vão concorrer ao sorteio de um exemplar 0 bala do livro It, a Coisa. O sorteio vai rolar ao vivo no último episódio dessa série aqui no canal. Então não perde mais tempo, clica em seja membro e vem fazer parte desse grupo. Porque além dos vídeos de análise, vamos ter lives ao fim de cada episódio de It Bem-vindo a Derry, para comentar cena a cena, teoria a teoria e deixar esse universo ainda mais vivo. Você, eu, bater aquele papo legal. Então vem comigo porque a coisa tá só começando. Quando a gente fala de terror, é impossível não falar de Stephen King, mas It, a Coisa, não é apenas um dos seus livros mais famosos, é o que melhor define quem ele é como autor. Publicado em 1986, It é uma espécie de síntese de tudo o que o King tinha escrito até ali. Tem infância, trauma, memória, violência e, claro, medo. Foi aqui que ele pegou todas as suas obsessões sobre as pequenas cidades americanas, os segredos escondidos por trás das portas fechadas, o mal que vive no cotidiano e transformou numa obra gigante, tanto no tamanho quanto no significado. São mais de 1000 páginas de história. Mas o peso não está no número, e sim no que elas representam. It é uma das grandes explorações sobre o que significa crescer, esquecer e enfrentar o próprio passado. Não é à toa que muita gente considera esse o livro mais importante de King, porque aqui ele consegue fazer o terror e o humano andarem juntos. É um livro sobre um monstro, sim, mas também sobre pessoas, sobre o que o medo faz com elas e sobre como a infância pode ser o lugar mais seguro e mais assustador ao mesmo tempo. Antes de seguir, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é uma resenha do livro It, a Coisa. A ideia aqui é diferente, tá? É mais um destrinchar da história, um mergulho profundo no livro do Stephen King, explicando tudo o que acontece, claro, recheado de spoilers, detalhes e conexões. Agora, se você quiser que eu venha aqui fazer uma resenha, capítulo a capítulo, explicando cada parte, é só você pedir aqui nos comentários. Se tiver muita gente querendo, eu trago esse conteúdo aqui para vocês no canal, porque sabe, né? Aqui eu faço o que vocês pedem, é vocês que mandam. Para começar, eu quero dar uma resumida rapidão na história do livro. Oh, okay. A história de It, a Coisa, acontece na pequena cidade de Derry, no estado do Maine, um lugar onde coisas estranhas acontecem há séculos. Crianças desaparecem, tragédias ocorrem em ciclos e ninguém parece querer falar sobre isso. É nesse cenário que conhecemos o pequeno George Denbrook, um garoto de 6 anos que num dia chuvoso de 1958 sai para brincar com seu barquinho de papel. O barco escorre por um bueiro e quando George tenta recuperá-lo, ele encontra um palhaço dentro do esgoto. Um palhaço que se apresenta como Pennywise, o palhaço dançarino. Segundos depois, Pennywise arranca o braço do garoto e o arrasta para dentro do rabo. É assim que o livro começa, e também é assim que começa a década mais sombria da história de Derry.
O irmão de George, Bill Denbrook, se culpando pela morte do garoto, acaba se tornando o líder de um grupo de crianças marginalizadas, conhecidos como o Clube dos Perdedores. Além de Bill, estão ali Ben Hanson, um garoto gordinho e solitário, Beverly Marsh, uma menina pobre e abusada pelo pai, Ed Kasperbeck, hipocondríaco e dominado pela mãe, Rich Dozier, o brincalhão que não sabe ficar quieto, Stanley Uris, um menino judeu obcecado por ordem e limpeza, e Mike Hellon, o único garoto negro da cidade, que entra por último quando o grupo já começa a entender que algo muito errado vem acontecendo. Cada um deles é perseguido por uma manifestação diferente da coisa, um monstro que muda de forma conforme o medo de quem o vê. Para alguns, ela aparece como um leproso, um lobisomem, para outros como um pássaro gigante, uma múmia ou até mesmo um vampiro. Mas o palhaço Pennywise é a sua face mais comum, um disfarce usado para atrair crianças e se alimentar de seus medos. A coisa surge a cada 27 anos, num ciclo de violência e desaparecimentos, e depois retorna ao esgoto quando está saciado. O Clube dos Perdedores começa a investigar as origens desse mal e descobre, a partir das pesquisas de Mike, que a coisa está em Derry desde antes mesmo da existência da cidade. Há registros de massacres, explosões, desastres e desaparecimentos em massa, sempre com um intervalo de décadas entre cada evento. E quando eles enfim descobrem a localização do seu ninho, é um labirinto de esgotos que fica embaixo da cidade, eles decidem enfrentá-la. O primeiro encontro é um dos momentos mais intensos do livro. Dentro dos túneis, o grupo descobre que a coisa é uma entidade antiga, alienígena, vinda de um lugar chamado Macroverso, uma dimensão além do nosso universo. Lá eles entram em contato com outra força, a tartaruga cósmica chamada Maturin, que representa a luz e a criação. Segundo essa entidade, a coisa é o seu contrário, um ser do caos e da destruição, preso à realidade humana depois de cair na Terra milhões de anos atrás. A coisa habita Derry, alimenta-se do medo e manipula a realidade à sua vontade, influenciando os adultos a ignorar o que acontece. O clube então participa do ritual de Shud, um confronto psicológico e espiritual em que Bill e Pennywise entram numa batalha de vontade e imaginação. Bill consegue ferir a coisa, mas não destruí-la por completo. Depois dessa luta, os perdedores fazem uma promessa: se a coisa voltar um dia, eles também voltarão. Para não se perderem, eles fazem um juramento de sangue. O livro então avança para 1985. Derry está de novo em pleno ciclo de horror. Crianças estão sumindo e um palhaço é visto nos esgotos. Mike, o único que nunca saiu da cidade, entende o que isso significa. A coisa voltou. Ele cumpre o prometido e liga para cada um dos antigos amigos, Bill, Ben, Beverly, Ed, Rich e Stan, pedindo que retornem a Derry. A maioria não lembra de nada do que aconteceu naquele verão, como se a cidade tivesse apagado suas memórias. Mas à medida que voltam, os traumas ressurgem. Stan não suporta a ideia de reviver aquilo e acaba se matando na banheira, deixando apenas um bilhete: It Back, ou A Coisa Voltou. Os demais chegam à cidade e aos poucos reconstroem suas lembranças. Cada um enfrenta o medo de novo, agora em versões adultas das mesmas visões de sua infância. Pennywise tenta separá-los, usa a culpa e o trauma contra eles, mas o grupo permanece unido. Em paralelo, um personagem secundário chamado Henry Bowers, o bully que os perseguia na infância, escapa de um hospício e é manipulado pela coisa para tentar matá-los. Ele consegue ferir Mike, mas acaba morto pelos amigos. O clímax chega quando eles decidem voltar ao esgoto e concluir o que começaram. Lá embaixo, eles descobrem o verdadeiro corpo da coisa, um monstro gigante semelhante a uma aranha, mas que vai além da compreensão humana. Bill e Rich entram novamente no ritual de Shud, enquanto os outros lutam fisicamente contra a criatura. Beverly e Ed mostram grande coragem, mas Ed acaba morrendo na tentativa de enfrentar a coisa de frente. Bill e Rich conseguem finalmente derrotar a entidade, arrancando seu coração e destruindo seu ninho. No processo, a cidade de Derry começa a desmoronar, como se a coisa fosse sua alma e sua morte destruísse tudo ao redor. Depois da batalha, os sobreviventes saem dos esgotos e percebem que, aos poucos, estão esquecendo tudo de novo. Os rostos, os nomes, os momentos. Mike é o único que mantém algumas memórias.
e o livro termina com ele escrevendo o que restou, enquanto lembra de Bill e Beverly partindo juntos, tentando recomeçar uma vida normal longe de Derry. E é assim que Stephen King encerra It, a Coisa, um ciclo de medo, infância e esquecimento. O mal é derrotado, mas o preço é a memória. O terror físico vira um trauma silencioso e o livro termina com uma sensação estranha, a de que, mesmo quando a coisa morre, algo dela sempre fica. Em Stephen King, o horror nunca é sobre o que a gente vê, é sobre o que a gente sente. A coisa é o medo em forma pura, o que sobra quando a luz apaga e a infância acaba. É aquela presença que a gente finge que não existe, mas que continua lá, esperando. Ela se esconde embaixo das cidades, dos segredos, dos silêncios, se alimenta de tudo o que a gente não encara. A culpa, o abuso, o racismo, a violência que todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer falar. E é isso que faz de It, a Coisa, uma das histórias mais poderosas de Stephen King, porque aqui o monstro é real, mas ele nasce dentro da gente. Mas para entender a coisa, a gente precisa falar dele. Pennywise, o palhaço dançarino. A imagem que ficou na cultura pop, o rosto que sorri enquanto te devora. Mas Pennywise não nasceu em Derry, nem sequer nasceu na Terra. Ele é só a fantasia. O verdadeiro ser por trás do palhaço é antigo demais para ter um nome, antigo demais para ter uma forma. Milhões de anos atrás, muito antes da existência humana, a coisa caiu do céu. Um asteroide, um fragmento de caos, um pedaço de um universo anterior e se enterrou nas profundezas do que séculos depois se tornaria a cidade de Derry. Desde então, ela dorme e desperta em ciclos, como um animal faminto, devorando tudo o que é fraco, tudo o que tem medo. Pennywise é o rosto que ela escolheu para seduzir, a forma que melhor funciona para se aproximar das crianças. O palhaço é o sorriso falso que faz você baixar a guarda. Mas por trás do nariz vermelho existe algo muito pior. As luzes mortas, uma energia cósmica de loucura pura capaz de rasgar a mente de qualquer um que a enfrente. Quando você olha demais para dentro das luzes, você perde a razão, porque o cérebro humano não foi feito para entender aquilo. No livro, fica claro que Pennywise é apenas um aspecto de uma entidade muito maior. A coisa existe em um plano além do nosso, o macroverso, onde outras forças também existem, como Maturin, a tartaruga, que é o oposto de Pennywise. Maturin é a representação da vida, do equilíbrio e da criação. A coisa é o caos, a fome e o vazio. Essas duas entidades são como polos em um mesmo universo. Uma gira, a outra consome. E é aqui que King faz o impossível. Ele dá ao terror um significado filosófico. Porque a coisa não quer só matar e comer. Ela quer que você sinta medo. Quer que você quebre. Quer ver o seu desespero. E quando isso acontece, ela se alimenta. É por isso que prefere crianças. Elas acreditam, elas têm imaginação, elas dão mais sabor ao medo. A cada 27 anos a coisa desperta. O ciclo é sempre o mesmo. Surge uma onda de violência, crianças desaparecem, Derry apodrece, quando está saciada, ela volta a dormir. E a cidade, como se nada tivesse acontecido, segue em frente. Porque em Derry, todo mundo sabe o que está acontecendo. Mas ninguém quer saber de verdade. Ao longo dos séculos, Pennywise já tomou centenas de formas, de demônios a fantasmas, de monstros a pessoas. Mas foi na forma do palhaço que ele encontrou o equilíbrio perfeito entre o assustador e o fascinante. Uma figura que faz as crianças se aproximarem, mesmo quando o instinto diz para correr. É a armadilha perfeita. E é isso que faz de Pennywise um dos vilões mais icônicos da literatura. Ele é um monstro, sim, mas é também uma ideia, a representação do medo que a gente cultiva dentro de nós mesmos. O mesmo medo que a sociedade tenta enterrar e finge não ser. E para você saber, Derry é Pennywise e Pennywise é Derry. No meio desse ciclo de medo surge aquilo que a coisa nunca conseguiu entender. O Clube dos Perdedores. 7 crianças que, sozinhas, não teriam nenhuma chance. Mas juntas formam algo que o monstro não consegue devorar. O livro deixa claro, a união, a amizade e a capacidade de acreditar são as únicas coisas capazes de enfrentar o medo. Bill Denbrook é o líder, o irmão mais velho de George, o garoto que viu sua vida ser destruída pelo bueiro. Bill é a culpa encarnada. Ele carrega dentro de si a ideia de que é responsável pela morte do irmão, e é essa culpa que o move.
Ele não está atrás de vingança, ele quer redenção. E é justamente por isso que é ele quem enfrenta a coisa no ritual de Shu. Bill representa a coragem, a força de se levantar mesmo quando a dor parece impossível de suportar. Beverly Marsh é a voz da dor e da resistência. Uma menina pobre, marcada pela violência doméstica e pelo controle do pai. Bev aprendeu a ter medo dentro de casa, mas é justamente isso que a torna mais forte. Ela é a prova de que o medo pode ser domado e que existe beleza na coragem de quem enfrenta um monstro todos os dias, antes mesmo de ter encontrado o palhaço. Ben Hanson é a solidão, um garoto gordinho, inteligente, apaixonado e ignorado por todos. Ben representa a força interior, a capacidade de amar mesmo quando o mundo não te devolve nada. Ele é o coração do grupo, é aquele que constrói, planeja e cuida. Rich Tozier é a língua afiada, o humor como um escudo, o palhaço do grupo que esconde sua ansiedade atrás das piadas. Rich é a voz do desconcerto, o primeiro a zombar do perigo, mas também o primeiro a sentir o peso dele. Ele é a prova de que rir é um ato de sobrevivência e que às vezes fazer piada do medo é o jeito mais humano de enfrentá-lo. Ed Kasbrack é a fragilidade. Criado por uma mãe que o faz acreditar que era doente, ele representa o medo fabricado, a paralisia que nasce da superproteção e da culpa. Mas Ed é também a superação disfarçada, porque quando chega a hora, é ele quem se levanta e enfrenta o monstro, mesmo sabendo que não tem chance. Ele escolhe lutar. E isso é mais poderoso do que qualquer arma. Stanley Uris é o cético, o que precisa de lógica num mundo que não faz sentido. Ele é o personagem mais trágico, porque vê o horror de frente e não consegue aceitar. Stan é a mente racional num universo de terror, e sua morte mostra o preço de enxergar demais sem conseguir acreditar. E por fim, Mike Hanlon, o único negro de Derry, o que fica para trás, o guardião da memória. É ele quem vê a coisa voltar, quem liga para os amigos, quem faz o grupo cumprir a promessa. Mike é o portador da história, a ponte entre a infância e a idade adulta, entre o que foi e o que precisa ser lembrado. O Clube dos Perdedores é a resposta de Stephen King ao desespero. Cada um é um fragmento de um medo humano, mas juntos formam algo que a coisa não pode derrotar. A amizade, a fé, a memória. E é por isso que eles vencem, não por terem mais poder, mas por terem uns aos outros. Para enfrentá-los, a coisa não ficou sozinha não, porque o verdadeiro horror de Derry é que o mal encontra ajuda. Pennywise talvez seja um monstro que se alimenta de medo, mas os humanos fazem o trabalho de preparar o banquete. E o primeiro deles é Henry Bowers, o bully, o inimigo infantil que carrega dentro de si toda a podridão de Derry. Filho de um homem violento e racista, Henry é um produto do ambiente e a coisa percebe isso. Ela não o cria, ela apenas sopra. Henry é o canal humano do mal, a mão suja que executa o que Pennywise não precisa fazer diretamente. Ele tortura, humilha, machuca e quando a coisa o escolhe, a mente dele despenca de vez. Na infância ele é apenas um bully com raiva do mundo. Na vida adulta é um homem que nunca saiu de lá. Um reflexo vivo de como Derry engoliu seus filhos. Henry fica preso num hospício e quando a coisa retorna, ela vai buscá-lo. E o pior, ele obedece. Volta para Derry, manipulado pela presença de Pennywise, para tentar terminar o serviço e matar os perdedores. Ele é a prova de que o mal não precisa de magia para existir, só precisa de gente vazia. Mas Henry não é o único. Em Derry, os inimigos estão por toda parte. Os adultos, os vizinhos que fingem não ver uma criança sendo machucada, os professores que ignoram os hematomas, os policiais que fecham os olhos para o racismo e para a violência. A coisa não precisa dominar a cidade, porque a indiferença já fez isso por ela. E entre esses adultos, existem dois que se destacam como peças fundamentais no ciclo de horror. O primeiro é Alvin Marsh, o pai de Beverly, um homem abusivo, ciumento e controlador que representa a violência doméstica como herança de Derry. Ele não é controlado pela coisa, ele é apenas mais um exemplo de como a maldade humana é capaz de fazer um grande e gigantesco estrago. O segundo é Patrick Hockstetter, o amigo doente de Henry, um sociopata que desde criança já matava animais e escondia os corpos numa geladeira. Ele é o retrato mais cru do mal sem motivo, um garoto que Pennywise nem precisou corromper, porque ele já é corrompido por natureza. E quando os dois se encontram, a coisa reconhece um igual. Henry, Patrick, Alvin, todos eles são as extensões do mesmo mecanismo. A coisa não cria o mal, ela simplesmente o faz aflorar. É isso que torna Derry tão real. Os monstros sobem do esgoto, mas eles têm rostos humanos.
E no final, quando o Clube dos Perdedores enfrenta Pennywise, o que está em jogo não é só a vida deles, mas a alma de Derry. Porque enquanto houver ódio, medo e gente como Henry Bowers nas ruas, a coisa nunca morrerá de verdade. A primeira vez que o Clube dos Perdedores enfrenta a coisa é quase inocente. Eles são crianças armadas de fé, de brincadeiras e de uma coragem que nem entendem direito. Eles descem pelos esgotos de Derry sem saber o que vão encontrar, convencidos de que uma bala de prata, um inalador ou um ato de amizade podem matar o mal. E de certa forma pode mesmo, porque naquele momento a força deles não está nas armas, mas na crença. Na primeira batalha, o poder vem da infância, da capacidade de acreditar que algo é possível. E isso é o que Pennywise nunca entende. Só que anos depois, quando eles voltam, nada disso existe mais. O grupo é o mesmo, mas o mundo mudou. Agora eles são adultos, cheios de traumas, de dúvidas, de lembranças apagadas. E a segunda batalha, a verdadeira, não é mais contra um monstro no esgoto, é contra o que sobrou deles mesmos. Por isso a luta final ela é muito mais mental, ela é espiritual. É o momento em que King mostra que o medo não tem corpo, mas tem raiz. No livro, o ritual de chute é isso, um confronto de vontades. Não é sobre quem é mais forte, mas sobre quem consegue suportar mais a verdade. Bill e Rich entram num estado mental, um espaço entre mundos, o mesmo lugar onde a coisa existe de verdade. Lá eles enxergam as luzes mortas, a fonte do poder dela, mas ao invés de lutar com músculos ou armas, lutam com ideias. É a imaginação contra o medo, é a memória contra o esquecimento. É muito legal que chega um momento em que eles dizem que pegaram a criatura pela língua. Quando Bill e Rich enfrentam a entidade naquele espaço abstrato, eles não veem mais um palhaço ou uma aranha, eles veem o vazio. E entendem que o medo só tem poder quando a gente acredita nele. E é nesse momento que o riso vira uma arma. Rich ri do monstro. E essa risada é um grito de liberdade. Porque rir do medo é a mesma coisa que dizer você não manda mais em mim. Enquanto na primeira batalha a vitória foi sobre a coisa, na segunda eles vencem a si mesmos. E é por isso que no final não existe grande explosão nem luta cinematográfica. Existe silêncio, existe compreensão e existe cura. A coisa desaba não porque foi destruída, mas porque foi enfrentada. Os filmes de It fizeram um trabalho enorme de popularizar a história, mas também fizeram o que Hollywood sempre faz com Stephen King. Pegaram um horror psicológico sujo e doloroso e transformaram em um terror bonitinho. It, no livro, é feio, é traumático, é desconfortável. É uma obra que não quer te dar sustos, quer te deixar mal. Para começar, Derry nos livros é um personagem muito mais cruel. A cidade é um organismo vivo, intoxicado pelo mal. Aqui o racismo, o machismo, a violência sexual e a culpa coletiva não são subtexto, são texto. A gente vê pessoas ruins fazendo coisas ruins enquanto Pennywise apenas observa. Os filmes mostram o monstro, o livro mostra a sociedade que alimenta o monstro. E é impossível falar disso sem citar o começo. A morte de George é horrível nos filmes, mas no livro é muito pior. King descreve tudo com um realismo cruel, o medo, o braço arrancado, a dor, o olhar de terror no rosto de uma criança que ainda está tentando entender o que está acontecendo. E o pior, o policial que encontra o corpo também finge que nunca viu algo parecido. Mas em Derry, a gente sabe que o horror já virou rotina. Outro exemplo é Beverly Marsh. Nos filmes, era uma personagem forte, mas a sua história foi muito amaciada. No livro, o relacionamento com o pai é muito mais pesado. É um abuso psicológico e físico constante, e é um subtexto claro de abuso sexual. King escreve isso de forma crua, não para chocar, mas para mostrar como o mal de Derry começa dentro de casa. Essa violência não é espetáculo, é o pano de fundo da vida de Beverly. E tem mais, Henry Bowers e seu grupo no filme, eles são bullies clássicos de história de terror. No livro, eles são sociopatas de verdade. Henry é violento, racista, sádico, e sua amizade com Patrick Hockstetter é um dos pontos mais escuros de It. Patrick é um adolescente psicopata que mata desde criança, e ele mata animais por prazer. Há uma cena onde ele tenta abusar de um dos garotos e acaba então sendo devorado por Pennywise enquanto comete um ato de pura depravação. Esse lado do livro mostra que a coisa não precisa inventar monstros, eles já existem. E claro, o Clube dos Perdedores. No filme, eles são um grupo de amigos lutando contra o mal. No livro, eles são crianças tentando sobreviver a uma cidade que quer engoli-las. King escreve a infância com um realismo que incomoda. Cheiro, suor, dor, sexualidade.
É um livro que te faz lembrar que crescer é traumático, e isso culmina numa das partes mais polêmicas, o pacto entre as crianças no esgoto. Uma cena que nunca vai ser filmada. Nos dois filmes vemos algo quase singelo, mas no livro, Beverly e todos os meninos perdem as suas virgindades ali mesmo. Um após o outro, os 6 garotos têm o seu momento com ela. Ali King não está falando de sexo, está falando de conexão, de união, de como a infância se rompe quando você enfrenta o impossível. É simbólico, mas é pesado. Até o próprio Pennywise foi nerfado. Nos filmes ele é um predador visual, um vilão fantástico. No livro, ele é uma presença constante. Ele aparece nos sonhos, nas memórias, nas vozes dos adultos, nas paredes que suam sangue. O horror é mais lento, mais psicológico. É um livro sobre como o mal se mistura ao cotidiano, como ele se torna parte da vida sem a gente perceber. Em It, King não quer te dar medo do monstro, ele quer te dar medo da vida, do mundo real. E é por isso que o livro é tão pesado, porque diferente dos filmes, ele não te deixa fugir. E é justamente esse o ponto, não é mesmo? It, a Coisa, não é um livro sobre um palhaço, é um livro sobre o medo de crescer, sobre o preço de enfrentar o mal, sobre como a infância termina não com um abraço, mas com uma cicatriz. E é isso que torna essa obra tão impossível de adaptar de forma completa. As versões do cinema fizeram um trabalho incrível, principalmente ao trazer o visual, o terror e o clima de Derry, mas nenhuma delas consegue traduzir o peso psicológico do livro. King não escreve sobre monstros, ele escreve sobre gente, sobre como o mal se esconde no cotidiano, nas casas, nas escolas, nos pais e nas ruas. Sobre como uma cidade inteira pode escolher fechar os olhos, e é esse lado, o mais humano, o mais sujo, o mais real, que faz de It uma obra inigualável. Agora com It Bem-vindo a Derry, a HBO tem a chance de mostrar o que os filmes deixaram de lado. A origem do mal, o passado da cidade, a conexão entre o horror sobrenatural e o horror humano. Mas a grande questão que fica é, será que eles vão ter a coragem de mostrar a verdadeira Derry? Se a história conseguir captar isso, essa essência de um mal que não precisa de fantasmas para existir, então Bem-vindo a Derry pode ser uma adaptação realmente digna do livro It, a Coisa. King não inventou Pennywise para dar pesadelo, ele inventou para mostrar que o verdadeiro terror é o que a gente escolhe ignorar. E é por isso que mesmo décadas depois Derry continua viva, porque de um jeito ou de outro a coisa sempre volta. Agora eu quero saber de você, qual foi a parte do livro que mais te marcou? Qual foi o momento que te deixou mal mesmo? Ou você nunca leu? Comenta aqui embaixo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai fazer o contraponto. Vamos falar só sobre os filmes. E são 3, tá? Não 2, são 3. O que eles acertaram, o que deixaram de lado e o que simplesmente não tiveram coragem de mostrar. E claro, lembra que os membros do canal estão concorrendo ao sorteio de um exemplar de It, a Coisa. E o resultado vai ser ao vivo na nossa última live do último episódio da série. Então vem comigo, porque a coisa tá só começando. E Derry, meu amigo, Derry nunca dorme. Forte abraço e se cuida.